Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra para te motivar a se levantar desse lugar onde você está. José, quando foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, ele foi colocado diante de um cenário, diante de palavras de morte. Os sonhos de Faraó não tinham grandes prospecções de ser bom, de tempos bons, de tempos de glória. A interpretação que Deus deu a José para aquele sonho trazia uma perspectiva de tempos difíceis, de tempos de aflição. Mas diante de uma palavra de morte, José se levanta e diz: olha, Faraó, essa é a palavra, é isso que Deus está te revelando. Mas, a partir daí, José começa a declarar palavras de vida, a ser cheio do Espírito Santo e ali dizer: olha, mas nós vamos fazer isso e aquilo, faça isso, faça aquilo. José começa a declarar palavras de vida, trazendo a solução para aquele momento de dor, para aquele momento de morte, de aflição. Sabe, José não teve tempo de parar, de orar, não teve tempo de buscar uma direção de Deus, não. Mas antes de falar com Faraó diz para ele assim: eu ouvi falar sobre você, eu ouvi falar que você interpreta sonhos. José diz para Faraó: isso não está em mim, mas Deus trará a palavra favorável a Faraó, a resposta favorável. Essa expressão significa a resposta certa. Meu querido, José sabia que existia nele. José estava cheio do Espírito Santo, portanto ele sabia que existia nele a resposta certa. Em nome de Jesus, mesmo diante de uma palavra de morte, de um cenário de morte que se apresente diante de você, entenda, José entendia que não era nada que ele tinha que poderia produzir qualquer outra coisa. Mas José também entendia que ele tinha um Deus poderoso e que esse Deus faria infinitamente mais, e que nesse Deus havia solução, e que nesse Deus havia vida e não morte. Então José se levanta e, como um homem de Deus, cheio de Deus, ele diz: olha, não está em mim, mas há algo em mim que pode mudar esse cenário. Que você se levante hoje, declare onde você, diante do cenário que você estiver, diante do cenário de morte, diante do cenário de dor, declare: não há nada em mim que possa mudar isso, mas eu tenho um Deus que pode fazer diferente. Deus te dará estratégia, Deus te dará palavras e Deus fará de você uma pessoa de honra diante dos homens, porque há em você uma unção, há em você um Deus, há em você um propósito, e Deus te levará e te usará, não apenas para mudar a sua história ou a história de quem está perto de você, mas existe uma dimensão muito maior a ser alcançada. Os povos precisam ouvir, o mundo precisa de palavras de vida, então seja você, se levante, seja a palavra de vida no meio da morte. E eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que diante desse cenário, o Senhor enche os meus irmãos de ousadia, de coragem, de fé, para que eles façam a diferença por onde eles passarem. Que o Senhor os encha de palavras de vida hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que eles não, ó Deus, não mais vivam de acordo com o cenário que eles estão vivendo. Deus, palavras que às vezes vêm realmente da parte do Senhor, mostrando prospecção de tempos difíceis. Mas Deus, em nome de Jesus, que os meus irmãos hoje se levantem, assim como José, cheios de palavras de vida, de solução que vem do céu, que através da vida de cada um deles o Senhor traga a resposta certa, o Senhor traga a solução para esse tempo, e que em nome de Jesus nós possamos nos levantar como um exército. O que nós estamos fazendo diante do cenário de morte? Que nós sejamos a vida do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Unge a vida de cada um dos meus irmãos, que eles estejam naturalmente cheios do Teu Espírito, para declarar palavras de vida, em nome de Jesus, por onde eles passarem. Deus abençoe o seu dia, seja luz, seja vida diante da morte, em nome de Jesus.